Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje entraremos ao quinto tema desta série e vamos abordar o divórcio e recasamento, pero ahora em las cartas de Ellen White. E bueno, devido à quantidade de cartas que vamos analisar, tuvimos que dividir o tema em duas partes, sendo que, bueno, este que vamos a considerar e apresentar em el dia de hoje será o primeiro de los dos. Pero antes disso, me gostaria de apresentar-les novamente este livro. É uma obra que aborda o tema com muita mais profundidade, fruto de, 2 anos de estudo, investigação e escrita. Tem mais ou menos 400 páginas, como já dijimos. E contém muito mais material que o que apresentamos aqui. Esse é em português, mas temos também em espanhol. Assim que vou deixar um contacto na descrição do vídeo para que possam enviar uma mensagem por WhatsApp se é que estão interessados em adquirir este livro e profundizar vossos conhecimentos sobre o assunto. Muito bem, passemos então agora ao tema de hoje. E queria começar por dizer que o tema do divórcio e recasamento não é novo dentro do adventismo. Pelo contrário, desde temprano tuvo que começar-se a considerar de que maneira se procederia com os divórcios e com os novos casamentos. Como devemos tratar a los matrimonios divorciados. Esse era o primeiro item da agenda da delegação, que estava composta por 9 ministros adventistas del sétimo dia e que se encontrou em Monterrey, em Michigan, dos dias 4 ao 6 de outubro de 1862. E isso para a organização da primeira associação da Igreja Adventista del sétimo dia nesse estado. E quando James White solicitou uma explicação para a expressão matrimônios divorciados, então se lhe foi explicado que esse término se referia àqueles que estuvieron divorciados de seus primeiros maridos ou esposas, e que agora, estando divorciados, se casaram novamente. Então, basicamente, a pergunta seria, ¿devem tales pessoas, al abraçar a verdade presentes, ser recebidas entre nós? E a situação deste caso específico, foi recomendada para estudo, que o caso de matrimônios divorciados seja levado ao comitê da conferência. Sin embargo, não existe nenhum registro da decisão tomada, pois este era todavia um tema que causava muita confusão. E creio também que, nesse entonces, eles não teriam todavia luz suficiente sobre o assunto. Pero aún assim, actualmente existem pessoas, las quais não dudo sua honestidade, pero que buscando luz sobre esta temática, eles apuntam para os pioneiros do adventismo para defender sua posição sobre a aceitação de um novo matrimônio. Por exemplo, mientras eu estava preparando esse tema sobre o divórcio e recasamento em los escritos da irmã Ellen White, eu li um artículo cujo autor defiende a aprovação do recasamento. E ele escrevia o seguinte: a primeira percepção da postura adventista sobre este tema foi expressa por Uriah Smith, editor da Review, em 1862. Em resposta à pergunta de um leitor, hizo referência a Mateus 19:9 como o único motivo de divórcio como norma. Também rechazou a ideia de que Romanos 7:1 ao 3 pudiera modificar esta posição. Como escritor influyente da época, Smith advirtió contra los puntos de vista extremos, basados en ese pasaje paulino de las Escrituras. Lógicamente, concluí que Pablo estaba solo dándonos una ilustración y no estableciendo reglas con respecto a la relación matrimonial. Aunque a primeira vista este texto parece ser uma prueba contundente de um permiso para um novo casamento, para mim é, por el contrário, uma clara evidência do progresso que existiu dentro da Igreja Adventista sobre esse tema. E também de que os pioneiros não estuvieron sempre no certo. Eles também tiveram que crescer em entendimento. E várias doutrinas, eles tiveram que crescer. E sabem por que digo isto? Porque Uriah Smith afirma que o que Pablo escreveu em Romanos 7:1 a 3 eram pontos de vista extremos. E que Pablo está solo dando-nos uma ilustração e não estabelecendo regras com respeito à relação matrimonial.
Pero Ellen White apresentou uma ideia completamente distinta dessa de Uriah Smith. E uma carta dirigida ao irmão Engelberger, de 6 de outubro de 1911, Ellen White escreveu o seguinte: Mamá recibió durante los últimos 20 años muchas cartas indagando acerca de los asuntos que usted escribe, divorcio y nuevo casamiento. E muitas vezes ela escreveu em resposta dizendo que não tinha nenhum conselho para dar diferente de aquele dado por el apóstolo Pablo. Ou seja, mientras Uriah Smith define os escritos de Pablo sobre o assunto como uma ilustração, Ellen White declara que são a norma, a regra, a lei, que não tinha nenhum conselho para dar diferente daquele dado por el apóstolo Pablo. Que era o conselho do apóstolo Paulo que deveríamos seguir, nossos escritos ou dos outros pioneiros. E qual foi o conselho de Pablo nesse texto de Romanos referido anteriormente por Uriah Smith? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal maneira que se unir a outro marido, não será adúltera. Assim que, aunque em 1862 Uriah Smith haya defendido que o texto de Pablo era só uma ilustração, Ellen White, por outro lado, apunta a Pablo para então obter a norma e a lei sobre o divórcio e o recasamento. E devemos recordar, irmãos, que a profetisa do Senhor nesse período foi Ellen White, não foi Uriah Smith. E aunque este homem de grande valor haya sido utilizado por Deus, isso não o convierte em um profeta. Já a verdadeira profetisa do Senhor não teve nenhuma dúvida em indicar as cartas de Pablo para que entendamos qual é o propósito de Deus enquanto ao divórcio e recasamento. E nesse ponto, Paulo é claro ao afirmar que se em vida del marido se unir a outro varão, será chamada adúltera. É mais, nem sequer a própria Ellen White pretendeu que seus escritos sirvam como lei ou regra, segundo a qual se deve então tratar este assunto del casamento, divórcio, recasamento e adultério. Creio que você entenderá, através dos documentos que lhe envio, que foi intenção da senhora White que não salga de sua pluma coisa alguma que pueda servir como lei ou regra, segundo a qual se deve tratar o assunto del casamento, divórcio, recasamento e adultério. Ela sentia que os diferentes casos em que o diabo conseguia envolver a las pessoas eram tão variados e sérios que se ele escreveria algo que pudiera ser tomado como regra, ocorreria a compreensão incorreta e o mau uso de seus escritos. Pero, sin embargo, existem pessoas que pretendem utilizar assim os escritos dos pioneiros e de Ellen White como uma autoridade para a aprovação do divórcio e recasamento, contradiciendo o que a própria sierva do Senhor dijo sobre o assunto. Então apuntam a los pioneiros da Igreja Adventista, apuntam para seus pensamentos sobre o tema, quando a Igreja todavia estava desenvolvendo-se, quando todavia nem sequer haviam estabelecido todos os seus fundamentos e doutrinas, para então defenderem um novo casamento. Portanto, para aclarar este ponto, vamos explicar para que se entienda bem e se terminem então as confusões, o progresso e desenvolvimento do adventismo em seu início. E o movimento adventista, em seu início, estava composto por pessoas que haviam venido do movimento milerita, as quais predicavam então sobre a venida de Cristo em 22 de outubro de 1844. Pero depois da grande desilusão de não ver a Jesus regressar na fecha marcada, a maior parte das pessoas que integravam este movimento, o movimento milerita, abandonou a fé. Pero um pequeno grupo de fieles se mantuvo leal a Deus, intentando, através da oração e da intervenção do Espírito Santo, chegar então ao entendimento de Daniel 8:14.
Y fue este pequeño grupo que formó entonces el movimiento adventista. Pero por lo tanto, la mayor parte de las personas que compusieron el movimiento adventista en su inicio no procedían de la misma denominación religiosa, ni tampoco defendían las mismas doctrinas que más tarde vinieron a aceptar en la iglesia adventista. Ellos venían de diversas religiones establecidas. El millerismo estaba compuesto por 44,3% de metodistas, 27% de bautistas, 9% de congregacionalistas, 8% de la iglesia cristiana, que era la conexión cristiana, 7% de presbiterianos, además de holandeses reformados, episcopales, luteranos y quakers. De manera que los cristianos que se juntaron al movimiento millerita, ellos tenían diferentes formaciones teológicas. Y cada uno de ellos, claro, trajo consigo su propio equipaje doctrinal, el cual únicamente con el paso del tiempo pudo ser evaluado y comprobado a través de un escrito está. Por ejemplo, los pioneros James White y Joseph Bates, así como también Uriah Smith, ellos vinieron de la conexión cristiana. Pero Ellen White venía de la iglesia metodista. Y aunque la iglesia metodista ya estuviera bien establecida, lo mismo no se pasaba con la conexión cristiana. Pero ¿y qué era esto de conexión cristiana? Porque creo que muchos de ustedes nunca han escuchado hablar de esta denominación religiosa. Bueno, antes de la formación del movimiento millerita, hubo un gran despertar religioso en Estados Unidos llamado de Segundo Gran Despertar. Eso se debió a una disputa protestante entre el arminianismo y el calvinismo. Y los que defendían el calvinismo aceptaban la predestinación, pero ni todos dentro de este grupo estaban de acuerdo con esta postura. Y es a través de esta disputa que surgió entonces la conexión cristiana, a la cual pertenecían entonces algunos de los pioneros de nuestra iglesia. Y esta conexión cristiana fue básicamente una unión entre tres movimientos religiosos que fueron liderados por Elias Smith, Abner Jones, James O'Kelly y también Barton Stone. Y Elias Smith y Abner Jones eran inicialmente bautistas, pero descontentes con la dirección de la iglesia, entonces crearon el movimiento denominado Cristianos de Nueva Inglaterra. Ya James O'Kelly, que pertenecía a la iglesia metodista episcopal, demonstró su deseo de buscar una unidad a través de un regreso al cristianismo del Nuevo Testamento. Y entonces, descontento con el procedimiento de los obispos de su iglesia, entonces él decide romper el vínculo con esa denominación y crea entonces el movimiento religioso llamado Iglesia Cristiana. Ya Barton Stone fue un ministro presbiteriano, pero él y otros 4 ministros abandonaron esta denominación porque no estaban de acuerdo con algunos puntos doctrinales. Y más tarde, Stone crea entonces el movimiento que sería llamado Cristianos o entonces Stone Movement, como fue nombrado un poquito más tarde. Ahora, como estos 3 movimientos estaban contra la idea generalizada del calvinismo y de la predestinación, entonces terminaron por unirse en un solo grupo en el año 1810. Y esta unión de iglesias o movimientos fue denominada de Conexión Cristiana, grupo al cual pertenecían entonces James White, Joseph Bates y Uriah Smith. Ahora, lo que debemos entender es que cuando la Conexión Cristiana fue formada en 1810, podía existir un acuerdo respecto al rechazo del calvinismo, pero en otras doctrinas no había armonía. ¿Y por qué? Porque ellos venían de denominaciones religiosas diferentes. La iglesia bautista, iglesia metodista y iglesia presbiteriana. Y cuando James White, Joseph Bates y Uriah Smith abrazan entonces el movimiento millerita y posteriormente el movimiento adventista, ellos estaban todavía envueltos en todos estos asuntos doctrinales procedentes de las iglesias bautista, metodista episcopal y presbiteriana. Unidas también a los movimientos cristianos de Nueva Inglaterra, Iglesia Cristiana y Stone Movement, que todavía
não haviam sido resueltos, não haviam sido armonizados. Por outro lado, Ellen White provenia da Igreja Metodista, que também possuía suas próprias doutrinas. Sei que seguramente imaginam a confusão religiosa e doctrinal que existiu no início do movimento adventista. Cada um desses pioneiros chega ao adventismo com suas próprias ideias e pensamentos doctrinais. Aún não estavam em sintonia entre eles. E era unicamente, ou foi unicamente através de muita oração e da intervenção do Espírito Santo que chegariam então a alcançar a unidade doctrinal que todavia não possuíam. E o texto que vamos apresentar de seguida da Ellen White creio que demonstra esta situação em perfeição. Solíamos reunir-nos com a alma cargada, orando que fuéramos hechos uno em fé e doutrina. Porque sabíamos que Cristo não está dividido. Depois de fervientes plegarias, se algum ponto não se entendia, era objeto de discussão. E cada um expressava sua opinião com liberdade. Então solíamos arrodillar-nos de novo em oração e ascendiam fervientes súplicas ao cielo para que Deus nos ajudara a estar completamente de acordo, para que pudiéramos ser uno como Cristo e o Padre são uno. Tratávamos de fazer que nossas diferenças foram tão leves como fora possível. Como podemos ver, e ao início do Adventismo, nossos irmãos não estuvieron todos de acordo imediatamente. Havia várias disputas entre os pioneiros e muitas vezes eles quedavam hasta altas horas da noite, debatiendo determinado tópico. E algumas vezes não chegavam a nenhuma conclusão. E então iam para a sua casa, oravam, e o Senhor lhes dava a resposta e lhes mostrava o caminho. Pero não houve consenso desde o início. As doutrinas todavia não estavam estabelecidas. E conforme os assuntos iam surgindo em las diferentes igrejas, os irmãos que estavam liderando, então eles respondiam de acordo a lo que haviam aprendido em suas denominações religiosas anteriores, aconsejando segundo seu ponto de vista doctrinal, hasta que Deus ia dando luz conforme eles a podiam suportar, um pouco de cada vez, para que a luz não fosse tão forte que eles não a pudieram aceitar, para que esta luz não os ciegue. Agora, logicamente, este foi um processo lento, levou muito tempo, e isto se vuelve evidente quando nós analisamos alguns dos pontos doctrinales que se foram estabelecendo a lo largo da história em la Igreja Adventista. Por exemplo, concerniente ao sábado, a Igreja Adventista recebeu a luz do sábado em el año 1846. Pero não foi hasta 1855 que recebeu luz sobre como se deve guardar. E hasta 55, eles guardavam o sábado das 18 horas de viernes hasta las 18 horas del sábado, independentemente de se havia luz ou não. Foi unicamente em 1855 que eles entenderam que o sábado deveria ser guardado da puesta del sol hasta la puesta del sol. Já a compreensão del diezmo vino solamente em 1859, pero não como nós aceitamos hoje, já que não se entregava o 10%. E depois foi só em 1870 que se adoptou a entrega del diezmo tal como la temos na atualidade. Também o mensaje da justificação por la fé, enviado por Deus através de Wagner e Jones, foi dado só em año 1888. E se consideramos também, por exemplo, o tema da saúde, constatamos que Ellen White tuvo várias visões sobre a reforma da saúde. Pero a mais contundente, a mais abrangente, a mais exaustiva foi a de 1863, onde foi mostrado que deveria abster-se então de alimentos cárneos. Pero se aceptamos só as primeiras visões e não o progresso doctrinal sobre o assunto, então tendríamos que assumir que comer carne é permitido. De hecho, em lo referente à carne, Ellen White llegó a criticar aqueles irmãos que queriam envolver prueba de comunhão, el cultivar a cerveza, el tabaco e comer carne de cerdo. Mientras decíamos a los que estão dispuestos a criticar os miembros de nuestro pueblo que cultivam lúpulo, ou cerveza, e tabaco, e que criam cerdos,
que no tienen derecho a convertir estas cosas en ningún sentido y una prueba para pertenecer a la comunidad cristiana. Por lo tanto, vemos que muchas de las doctrinas que hoy defendemos tuvieron un desarrollo dentro de la iglesia, pues Dios da a su pueblo tiempo para asimilar y entender lo que les quiere explicar. Si vamos a aceptar todas las resoluciones que los pioneros tomaron en el inicio de la obra, entonces tendremos que ser honestos y aceptar todas las resoluciones. Como por ejemplo, entonces, comer carne de cerdo, fumar, beber cerveza, y no solo las que deseamos aceptar. Pero aún así, sin embargo, existen personas que pretenden forzar su punto de vista, pretenden forzar sus ideas, y para isso utilizam um texto de Ellen White para demonstrar que, segundo ellas, tenemos que poner en práctica todo lo que ella escribió, pues todo lo que escribió fue inspirado por Dios. Podéis decir que esta comunicación era solamente una carta. Sí, en efecto, era una carta, pero una que había sido impulsada por el Espíritu de Dios, con el propósito de presentar ante vuestras mentes las cosas que me habían sido mostradas. En estas cartas que yo escribo, en los testimonios que os rindo, os presento lo que el Señor me ha presentado a mí. Yo no escribo ni un artículo en el periódico expresando meramente mis propias ideas. Represento lo que Dios ha abierto ante mí en visión. Los rayos preciosos de luz que brillan desde el trono. Pero debemos ser sinceros en el análisis de lo que la hermana White dice, y no en lo que deseamos que él hubiera dicho, forzando muchas veces expresiones y adaptándolas a nuestro punto de vista. Y en este caso específico, Ellen White afirma que esa carta que envió fue una carta pero impulsada por el Espíritu de Dios. Así como todas las cartas que escribió sobre el asunto en causa. Los testimonios que presentaba a esas personas sobre este mismo asunto eran lo que Dios ha abierto ante mi visión. Así que Ellen White estaba refiriendo a este caso específico, a una situación concreta. Ella no estaba generalizando, porque si estuviera generalizando, ¿cómo podríamos armonizar lo que ella escribió entonces en este momento con ese texto que vamos a presentar ahora? Sin embargo, hay oportunidades cuando deben declararse cosas comunes, pensamientos comunes deben ocupar la mente. Deben escribirse cartas comunes y se debe dar información que ha pasado de un obrero a otro. Tales palabras, tal información, no son dadas bajo la inspiración especial del Espíritu de Dios. Y por eso es que Ellen White reprendió esa actitud de mezclar opinión con visión en los testimonios. La gran dificultad de algunas personas es el hecho de no hacer distinción entre una opinión humana y una revelación divina. Y esto principalmente en los pasajes del Espíritu Profecía. Pero la hermana White es clara cuando ella afirma: mi opinión no tiene nada que ver con lo que Dios me ha mostrado en visión. Así que seamos cautelosos al leer los textos de Ellen White en su totalidad y en prestar atención a los detalles para no malinterpretar los testimonios. Existe peligro de que cualquier palabra que hablo pueda ser conceptuada como algo que el Señor me ha dado. No es siempre seguro que yo exprese mi propio juicio, porque a veces, cuando alguien desea llevar a cabo su propio plan, considerará cualquier palabra favorable que yo diga como una luz especial del Señor. Seré cautelosa en todos mis movimientos. Ahora, no me malinterpreten, por favor. Yo no estoy poniendo en causa si Ellen White fue guiada por Dios o no. Pero lo que no podemos olvidarnos es que Dios también fue trabajando con ella. No le transmitió toda la verdad de una sola vez. Ella también fue creciendo en entendimiento. Y algunas veces ella tenía visiones que le indicaban algo. Pero después de un cierto tiempo, cuando Dios sabía que la iglesia y ella estaban preparadas, entonces ahora por una comprensión más completa de determinada doctrina, entonces Dios enviaba ahora una nueva visión a la hermana White. Pero aún así, hay quien utiliza el argumento de que la hermana White
utiliza várias vezes a palavra vi. E se vi se refere a uma visão de Deus, então tendremos que aceitar essa visão. Bueno, y isso é verdade. Hasta aí estamos de acordo. Pero também tendremos que considerar as visões posteriores sobre o mesmo assunto, as quais algumas vezes traem uma nova luz sobre determinada doutrina. Tomemos como exemplo a carne de cerdo. Em uma ocasião, Ellen White tuvo uma visão, já que inicia sua frase com a palavra vi. E ele afirma o seguinte: vi que suas ideias concernientes à carne de cerdo não causariam nenhum perjuízo se ustedes la guardaran para sí mismos. Pero en su juicio y opinión han convertido este asunto en una prueba. Y sus acciones han mostrado claramente su fe en ese asunto. Si Dios requiere que su pueblo se abstenga de comer carne de puerco, los convencerá acerca de ello. Si es deber la iglesia abstenerse de comer carne de puerco, Dios lo revelará a más de 2 o 3 personas. Ele ensinará a sua igreja qual é seu dever. Através desta visão, Ellen White repreendia aqueles que queriam envolver uma prova de comunhão el não comer carne de cerdo. Pero agora pergunto, ¿estava Ellen White em lo correcto según a luz que temos hoje dia? Claro que não. E todos nós concordamos em esto. Devemos, por lo tanto, tal como afirmamos anteriormente, ter em consideração o processo doctrinal que houve dentro do Adventismo. E também a verdade presente. E esta verdade presente foi clareando ao longo do tempo dentro do Adventismo. A verdade presente em 1850 não era tão radiante como a verdade presente em 1880. Nueva luz iba sendo dada por Deus através de Ellen White ao povo adventista. E Deus considerou o crescimento espiritual do povo. E certos permissos que foram concedidos por el Senhor em visões à irmã White, mais tarde foram retirados através de novas visões. E esse é o problema. Alguns irmãos não entendem o desenvolvimento e o progresso espiritual que nossa igreja teve no tempo. E solamente querem aceitar as doutrinas iniciais, não se preocupando com o que Ellen White escreveu posteriormente. Pero se vamos a hacer isso, então tendríamos que aceitar também os erros doctrinales que foram cometidos no início do movimento adventista. E isso não é correto, meus irmãos. E a verdade é que tanto a Bíblia como os escritos da irmã White falam deste desenvolvimento, deste desenvolvimento e neste processo da verdade. Mas a senda de los justos é como a luz da aurora, que vai em aumento hasta que o dia é perfeito. Deus está guiando a seu pueblo passo a passo. A verdade é progressiva. El alma sincera estará constantemente recebendo luz del cielo. Habrá um desenvolvimento da compreensão, pois a verdade é suscetível de contínua ampliação. Nuestra investigação da verdade é todavía incompleta. Hemos capturado solo unos poucos raios de luz. E a verdade, meus irmãos, é que Ellen White escreveu muito pouco sobre este tema del divórcio e recasamento. Pero depois que os fideicomissários, ou seja, os depositários del patrimônio White, começaram a publicar partes dos escritos da irmã White sobre o assunto em alguns livros, assim como também algumas cartas privadas que a irmã White ordenou explicitamente que não foram publicadas, algumas pessoas interpretaram esses textos descontextualizados, claro, como uma visão mais liberal sobre o divórcio e o recasamento. E aunque seja verdade que os pioneiros adventistas ao princípio aceitavam o novo casamento da parte inocente em caso de adultério, e isso não vamos a desmentir, devemos recordar que eles estavam também aprendendo, que eles não haviam entendido o assunto completamente. E é por isso que, incluso nos escritos de Ellen White, nós podemos verificar que ela chegou a dar conselhos favoráveis a um recasamento, que mais tarde foram corrigidos quando ela, em resposta a las cartas que lhe eram dirigidas, com perguntas então sobre esse tema do divórcio e recasamento, declarou uma e outra vez
Penso que nenhuma dessas cartas deve ser colocada delante de mim. Não creio que seja minha obra tratar de tales coisas, a menos que o caso me seja claramente expuesto. Deve haver na igreja hermanos dotados de sabedoria que puedan hablar decisivamente acerca deste caso. Não puedo compreender tales coisas. Deja já a la hermana White de lado. Déjela de lado. Jamás citéis nuevamente mis palabras mientras vivas, hasta que puedas obedecer a la Bíblia. Notem como ela apelou a la Bíblia. Estou seguindo o princípio de sola escritura. Por lo tanto, com respeito ao assunto em questão, de acordo com o conselho da própria irmã White, a igreja solo pode estabelecer regras de fé e conduta basadas na Bíblia. Ellen White jamás promoveu qualquer tipo de solução que vá mais allá de apelar à Bíblia, e solo à Bíblia. As Sagradas Escrituras são o único canon ou regra da igreja. E nós, como igreja de Deus, devemos seguir a instrução do Espírito de Profecia, de que cada doutrina devemos exigir claro assim diz o Senhor. Assim que para Ellen White não há dúvidas de que devemos manter a Bíblia e a Bíblia sola como pedra de toque de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Pero infelizmente, meus irmãos, tal como os judíos em el tempo de Cristo, que citavam equivocadamente a Moisés para justificar o divórcio e o recasamento, del mesmo modo, na atualidade, algumas pessoas utilizam os escritos de Ellen White para sustentar o direito a divórcio e a recasamento. Pero para obter uma percepção clara daquilo que a irmã White escreveu, é necessário adquirir uma visão mais ampla de tudo o que ela comentou sobre o tema. Não podemos basar-nos só em pequenos párrafos. Temos que ver os contextos e analisar as cartas que escreveu com maior profundidade e com maior amplitude. Por lo tanto, o que haremos a partir deste momento é analisar as cartas publicadas por a Igreja Adventista em 2 livros. Em el livro Testemunhos sobre conduta sexual, adultério e divórcio, e também o hogar cristiano. Pero mais concretamente neste último, visto que os textos apresentados em los 2 livros são as mesmas cartas da irmã White, pero assim o hogar cristiano é o que levantou mais controvérsia. Agora, como é claro, não vamos a poder nem ler todas as cartas, nem analisar todos os casos, porque o tempo não nos permite. Vamos, isso sim, considerar os casos que han generado mais controvérsia. Assim que, em el tema de hoje, estaremos analisando, em primeiro lugar, um artículo da Review and Herald, de 24 de março de 1868. Depois passaremos pelo caso de Will Wales, e, finalmente, para o caso de Fanny Bolton e de Caldwell. E em o próximo tema, consideraremos então o caso de Walter e Laura Harper, assim como também o caso de Monterrey. Pero se é que estão interessados em analisar também as demais cartas, ou incluso estas que vamos considerar hoje dia e amanhã com mais profundidade, então, bueno, vocês podem encontrá-las neste livro que mencionamos ao início. Okay? Aqui tem mais explicações e está mais ampliado. Muito bem, vamos começar então por analisar a primeira carta, que em realidade não é uma carta, será um artículo da Review and Herald. Este artículo foi escrito de forma conjunta por James e Ellen White e contém 6 pontos em la publicação original da Review and Herald. Pero en el hogar cristiano, em sua versão em espanhol, solo foram introduzidos 4 pontos. E, bueno, minha opinião é que considerar os 6 pontos é necessário, já que o último é de vital importância. Por isso, vamos ler então os 6 pontos, tal como constam na publicação original. Em casos de violação do 7º mandamento, quando a parte culpável não manifiesta verdadeiro arrependimento e a parte perjudicada pode obter divórcio sem empeorar seu próprio caso e el de seus hijos, se los tienen, devem quedar livres. Ponto 2. Se se expone a colocar-se a si mesma e a seus hijos em pior condição por causa do divórcio,
No conocemos pasaje bíblico que declara a la parte inocente culpable por no separarse. Punto 3. Podría suceder que con tiempo, trabajo, oración, paciencia, fe y una vida piadosa se obtuviera una reforma. Vivir con quien violó los votos matrimoniales y se cubrió de oprobio por un amor culpable, pero no lo reconoce, es como un cáncer roedor para el alma. Y sin embargo, el divorcio es como una llaga en el corazón para toda la vida. Dios se compadezca de la parte inocente. Antes de contraer matrimonio, eso debe ser considerado con mucho cuidado. Punto 4. ¿Por qué será que hombres y mujeres que podrían ser respetables y buenos y al fin llegar al cielo se venden al diablo por tan poca cosa? Hieren a sus amigos íntimos, deshonran a sus familias, ocasionan oprobio para la causa y al fin bajan al infierno. Dios se compadezca de ellos. ¿Por qué será que los sobrecogidos en culpa tal no manifiestan un arrepentimiento proporcional a su falta? No quieren oír a Cristo en busca de su misericordia ni curar, en la medida en que pueden hacerlo, las heridas que han ocasionado. Punto número 5. Pero si ellos no hicieron lo que deben y el inocente perdió el derecho legal al divorcio por vivir con el culpable después de que su culpa sea conocida, no juzgaremos que el inocente está en pecado por no separarse. Y su derecho moral de irse parece cuestionable, si su salud y vida no corren gran riesgo con la permanencia. Punto número 6. Así como en los días de Noé, una de las señales de este tiempo es la pasión por casamientos precipitados e imprudentes. Satanás está en medio de esto. Si Pablo podía permanecer solo y recomendó lo mismo a otros, para que ellos y otros puedan consagrarse totalmente a Dios, ¿por qué no hacen lo mismo, permaneciendo solos? Aquellos que deberían ser totalmente del Señor, evitando los cuidados, pruebas y amargas angustias, tan frecuentes en las experiencias de aquellos que eligen la vida conjugal. Y más, si él escogió permanecer solo y podía recomendarlo a los otros 18 siglos atrás, ¿no sería de hecho loable para aquellos que están esperando la vuelta del Hijo del Hombre actuar del mismo modo? A menos que las evidencias sean cuestionables de que ellos están mejorando su condición, tornando el cielo más seguro para actuar así. Cuando tanto está en peligro, ¿por qué no permanecer del lado seguro de una vez? Es interesante que, aunque en el primer punto el consejo sería el divorcio, en el tercer punto es escrito como una llaga en el corazón por toda la vida. Y seguramente no es la voluntad de Dios que sus hijos vivan con llagas eternas. Ya en el cuarto punto, el consejo es que la parte culpable muestre arrepentimiento proporcional al daño que causó y que busca a Jesús para curar las heridas. Y Dios tiene el poder para hacerlo, pues esta es su voluntad. En lugar de querer ver a sus hijos con heridas eternas, Él se ofrece a curarlas para entonces restablecer la armonía de la pareja. Lo que nos lleva entonces ahora al quinto punto, este que es omitido en la versión en español, donde dice, pero si no hacen lo que deben, o sea, arrepentimiento proporcional a la enormidad del crimen, entonces la parte inocente no peca por vivir con el culpable, pues no juzgaremos que el inocente esté en pecado por no separarse. Esto, obviamente, si su salud y vida no corren riesgo con la permanencia. Sin embargo, si es posible, lo más indicado, lo más correcto sería continuar, como dice el texto, vivir con el culpable después de que su culpa sea conocida. Y si nos damos cuenta, este es básicamente el mensaje del Evangelio. Considerar el perdón y promover la reconciliación. Esa es la esencia del Evangelio de Cristo. Y bueno, así llegamos entonces al punto 6, que tampoco es presentado en el libro El Hogar Cristiano. Y donde podemos verificar que después de considerar el divorcio, ahora James y Ellen White señalan el caso de Pablo para dar su consejo final, afirmando que en el caso de divorcio, lo mejor es que se mantengan tal como Pablo,
se envolver a casar-se. Así que em nenhum momento, em nenhum dos 6 pontos, é defendido que a parte inocente tem o direito a volver a casar-se. Ou que a violação do 7º mandamento dissolvió entonces los votos matrimoniales. E ao terminar sua análise sobre a indissolubilidade do matrimônio, James e Ellen White hacen entonces ahora uma pergunta que em realidade todos nós devemos fazer também. Quando tanto está em peligro, por que não permanecer do lado seguro de uma vez? Assim que, meus irmãos, se estamos com dúvidas, por que não quedar em um lugar seguro de uma vez? Mantengamos o matrimônio tal como foi idealizado por Deus em el Edén. Um homem e uma mulher. Assim não nos vamos equivocar seguramente. Muito bem, mas vamos passar para outro tema. Vamos passar agora para outra situação. Vamos tratar o caso de Will Wales. E esse irmão que era casado, estuvo a ponto de ser ordenado pastor em 1886 em um encontro campal em Michigan, se ele não se hubiera ausentado devido a uma enfermidade. Sin embargo, lhe foram concedidas as credenciales ministeriales um pouco mais tarde, e as quais las mantuvo durante os anos de 1890 e 1891. E foi cerca dessa fecha que ele se enamorou de uma jovem chamada Myrtle Stebbins. Ele a havia conhecido no colégio de Battle Creek, e esta situação levou a abandonar a sua esposa e casar-se então agora com esta jovem. Pero analicemos algumas das cartas que tratam este caso. E a primeira que vamos a considerar é uma carta escrita por Ellen White para seu filho Edison White. E ela escreve: considerei o assunto da mesma maneira que você pensa, e veio como cruel e perverso o caminho que o padre de Will Wales está tomando. Eu diria que o caso dele não pode ser melhorado deixando a sua esposa actual. Não seria melhor regressar para a outra mulher? Que padre e hermano trabalhem diligentemente por si mesmos. Ambos necessitam do poder de conversão de Deus. E deixem a Will Wales com o Senhor. Eu diria que o Senhor entende a situação. E se Will Wales o busca de todo o coração, ele será encontrado. Tanto o padre como o hermano criticavam fortemente a Will Wales por sua decisão de abandonar então a sua primeira esposa e de haver-se casado com outra mulher. Lo consideravam um adúltero. Pero Ellen White disse que eles deviam trabalhar diligentemente por si mesmos, porque eles não estavam procedendo corretamente. Ele escreve que ambos precisam do poder de conversão de Deus. O problema de Will Wales era entre ele e entre Deus. Por isso ele escreve: deixem a Will Wales com o Senhor. Pero depois de esta advertência ao padre e ao irmão, Ellen White dá também seu conselho personal para o caso. Por 2 vezes, ele utiliza as palavras "eu diria". Ou seja, não foi nenhuma visão específica da parte do Senhor, não foi uma revelação divina, não houve luz da parte do Senhor, eram somente conselhos de Ellen White. E esses conselhos se basavam em o que ela honestamente pensava sobre o caso. Eram sua opinião personal. E como vemos, a opinião personal de Ellen White especificamente para este caso era que o caso de ele não pode ser melhorado deixando a sua esposa actual. Não seria melhor regressar para a outra mulher. Pero isso não significa que a opinião personal de Ellen White seja a opinião de Deus. Foi unicamente o seu conselho para este caso. Não houve nenhuma revelação ou uma visão dada por Deus para resolver o problema desta família. Pero sigamos com outra carta sobre este mesmo assunto para podermos então entender todo isto melhor. Will Wales se estableceu em El Sur de acordo com a carta de Butler, primeiro presidente da recém-criada Conferência da União Sur. E entre 1901 e 1902 trabalhou arduamente. Le foi atribuída uma licença ministerial e guiou um bom número de pessoas hacia o mensaje. Contra a decisão de Butler, pero em resposta a um grande apoio, ele foi reordenado. Deixou a sua esposa Myrtle por um período
con quien discutía frecuentemente, y fue para el norte. Su conducta fue tal que la conferencia de Cumberland le retiró las credenciales. Mientras comportaba, se envolvió con una de sus nuevas convertidas, que confesó estar en una relación que envolvía la violación del 7º mandamiento. O sea, Will Wales casó, después se divorció, volvió a casar, pero ahora ya estaba envuelto con una nueva mujer. Pero aún así, y pasado algún tiempo, Will Wales se muda para Birmingham, Alabama, y como comenzó a trabajar con almas interessadas, y claro, ahora el comité de la conferencia de Alabama, entonces decidió que a 15 de agosto escribirle a William White para saber cómo podría tratarse este caso. ¿Será que le podrían entonces permitir que él siguiera con su trabajo, visto que que le habían sacado las credenciales, o será que él no podía seguir con su trabajo? O sea, básicamente lo que ellos querían era que la carta llegue a la hermana White para saber si ella tenía algún consejo para esta situación. Y entonces el hijo de la hermana White, William White, responde: mamá dice que aquellos que lidiaron con las crecientes perplejidades de sus muchas transgresiones en el pasado deberían asumir la responsabilidad de aconsejar. Mi madre no quiere asumir gran responsabilidad en esta materia. Pero Will Wales, sintiendo que aparecer personalmente frente a la hermana White, ela pudiera garantizar algún tipo de consideración favorable para su caso, entonces él fue hasta Santa Helena, donde la hermana White estaba en un congreso, y esperando que ella entonces le pueda contestar. Pero la hermana White no le dio ninguna entrevista, no le concedió una entrevista. Y él entonces decide, bueno, entonces voy a escribir una carta con todas las circunstancias de mi caso y le voy a enviar a la hermana White. Ahora, cuando esta carta finalmente llega a las manos de la hermana White, ella escribe como respuesta: yo pienso que tales cartas no deberían ser puestas frente a mí. Creo que no es mi trabajo lidiar con tales cosas, a no ser que el caso haya sido claramente abierto delante de mí. Deberían existir hermanos en la iglesia con sabiduría que puedan hablar decididamente sobre este caso. Yo no consigo entender estas cosas. Yo no conozco a este hombre y no creo que Dios quiera que tome tal fardo sobre mí. El caso es tal que no tuve ninguna luz particular relacionada a este caso. Por lo tanto, no voy a tener la osadía de hablar positivamente en relación a este. No es sabio de mi parte asumir la mínima responsabilidad de este caso. Yo no puedo asumir la mínima responsabilidad. Podría costar mi vida. Ellen White asume que no consigue entender essa situação, que não tuvo nenhuma luz particular relacionada com este caso. Que su consejo inicial entonces para que Will Wales continúe con su relación adulta era solo eso, una opinión personal. No fue Dios que le dijo que lo aprobaba. No era una norma o regla a seguir. Era solo su pensamiento. Era solamente lo que ella humanamente creía que era correcto en ese momento. Pero no podemos, o mejor, ella no podría asumir la responsabilidad de tomar una decisión sobre este caso. Ya como ella dice, le podría costar su vida. Y eso es lo que podemos sacar de este caso de Will Wales. Y nos damos cuenta que si leemos el contexto global, todo se torna más fácil. Y así logramos entender bien todo lo que Ellen White quiso o no quiso decir en cuanto a esta situación. Pero pasemos ahora entonces para el último caso que vamos a considerar en el día de hoy, que es el caso de Fanny Bolton y del hermano Caldwell. Y esta joven, esta mujer, Fanny Bolton, ella fue una secretaria de la hermana White, pero ella era una persona muy egocéntrica y ella buscaba siempre las alabanzas para ella. Y existe incluso el registro de una ocasión en que un hermano elogiaba los escritos de la hermana White en una reunión que era pública, y que Fanny entonces quedó muy desagradada con la situación. Entonces más tarde ella se acerca a ese hermano para cuestionarle si creía que había actuado bien, ya que quien había realizado prácticamente todo el trabajo de escritura había sido él y otra secretaria, siendo que ella misma había incluso
alterar algunas cosas escritas por la hermana White para que el texto se vuelva más apelativo. Varias veces en los siguientes años, Fanny expresó críticas a Ellen White e insatisfacción por el hecho de que sus asistentes literarios no obtuvieran más reconocimiento público por su trabajo. Así que la hermana White tuvo muchos problemas con Fanny y después de despedirla varias veces, ella la aceptaba otra vez porque ela actuaba con misericordia e esperava además que ella cambiase de actitud. Para isso, infelizmente, não passou. E Fanny llegó ao ponto de preparar vários artículos e para que estos tuvieran alguna autoridade, entonces ella falsificaba la firma de la hermana White, enviándolos después a varios hermanos. Y más tarde estos escritos tuvieron que ser desmentidos por la hermana White, que se sentían la obligación de escribir a los hermanos para explicarles lo que había sucedido. Fanny alegó haber hecho la mayoría de mis libros, tanto en las reuniones del campo de Ashfield como de Armandale. Ela foi inspirada por Satanás. Fanny também foi responsável por adulterar vários textos da irmã White, eliminando partes de los textos escritos ou então acrescentando palavras e párrafos a los textos. Muitos outros artículos foram escondidos ou roubados e nunca chegaram a ser enviados. Además de todo, como se fora pouco, ¿no? Fanny também se envolveu sentimental com o irmão Caldwell, que era um homem casado e que tinha 2 hijos. E de esta relação surgiu a intenção de casar-se com ele. E é sobre esta relação que vamos então agora analisar algumas das cartas escritas por la hermana Ellen White. Estuve considerando seu caso em conexão com Caldwell e não tenho outro conselho para dar-lhe que el que lhe di. Considero que não tem o direito moral de casar-se com Caldwell. E ele não tem o direito moral de casar-se contigo. Ele deixou a quem havia jurado ante Deus amar e valorar mientras vivam, antes que ella obtivera el divorcio, quando todavía era sua esposa legal. Ele la deixou por 3 anos. Después, em seu coração, la abandonou e expressou su amor por ti. El asunto foi negociado amplamente entre usted e um homem casado, mientras ele estava legalmente vinculado a la mujer com quem se casou e tuvo 2 hijos. Não veio nenhuma punta de misericórdia nas escrituras dada a ustedes para que contraigam um casamento. Aunque sua esposa seja divorciada, eu não me poderia unir com ninguno de ustedes se esta decisão é tomada, pois veio este assunto e uma luz em que as escrituras condenariam esta união. Ustedes 2 violaram a lei solo por pensar que poderiam unir-se em casamento. Deveriam haver rechazado el pensamento em sua primeira sugestão. Me declarou que orava para que, se fuera cierto casar-se com Caldwell, a esposa dele iria conseguir obter o divórcio. Quando supo que ella se había divorciado, dijo: "Siento que el Señor escuchó mi oración. ¿No cree, hermana White?" A lo que la hermana White responde una carta dirigida a su hijo. Fanny me dijo que estaba orando para que, si era correcto casar-se com Caldwell, sua esposa conseguiria o divórcio. Esses 2 pensaram que poderiam unir-se em casamento. Caldwell não tinha o direito moral de casar-se. Usted estuvo lejos de casa durante anos. Partir como usted lo hizo foi incorrecto hacia sua família. Deve volver para sua casa e fazer todo o possível para reparar esta ruptura. Quando colocou seu amor em outra mulher, em Fanny Bolton, aunque sua esposa se haya divorciado, usted transgrediu aún así el 7º mandamiento. E isso aún pior que isso. Dejar a sua esposa e família foi uma ofensa a Deus. He pensado profundamente em outro assunto, que é sua visita à carpa de Fanny. Eu já decidi que ustedes não podem trabalhar juntos. Usted é um homem casado, padre de 2 hijos. Se sua esposa se divorciou de usted, esto não lo deja em liberdade para casar-se novamente, tal como leí em minha Bíblia. Ninguna mujer tiene el derecho de unir su vida con él, como hija de Dios, ya que al hacerlo será culpable del pecado de adulterio. Así que en este caso de Fanny y Caldwell,
tenemos el clásico caso de alguien divorciado que se casa con otra persona y que desea entonces ahora la aprobación de Dios o de sus profetas para su pecado. Tal como dijo Fanny, siento que el Señor escuchó mi oración, ¿no cree, hermana White? Y en este caso específico, vemos que Ellen White tuvo luz da parte del Señor. Ya no era un consejo, ya no era una opinión personal, sino una revelación. Porque Ellen White afirma, veio este asunto y una luz en que las escrituras condenarían esa unión. La luz que Ellen White vio concerniente a este caso era que Caldwell, estando divorciado, não poderia casar-se com outra mulher. Ele não tinha o direito moral de casar-se contigo, pois ao hacerlo, ambos estariam transgredindo a lei de Deus. Ustedes dois violaram a lei. Quando colocou seu amor em outra mulher, aunque sua esposa se haya divorciado, usted transgrediu aún así el séptimo mandamiento. E se sua esposa se divorciou de usted, esto no lo deja en liberdade para casar-se nuevamente, tal como leí em mi Bíblia. E esta foi a luz que Ellen White tuvo, e a enseñanza que devemos guardar. Divórcio e recasamento é transgressão da lei divina, e considerado como adultério por Deus. La hermana White amoneció muy bien cuando dijo, ninguna mujer tiene el derecho de unir su vida con él, como hija de Dios, ya que al hacerlo será culpable del pecado de adulterio. Y esta amonestación continúa vigente en la actualidad. La ley de Dios no cambia. Dejar a su esposa y familia son una ofensa a Dios. Espero que cada uno de nosotros pueda entender esto claramente, mis hermanos. Y bueno, hoy nos quedamos por aquí. Pero si es que quedaron con alguna duda, dejen su comentario al video, que intentaremos contestar, o quizás incluso hacer un video para contestar a todas las preguntas que nos llegan, ¿no? Así que, si tienen alguna duda, no se preocupen. Y también no se olviden marcar entonces presencia en el próximo tema, donde analizaremos las restantes cartas escritas por Ellen White sobre entonces el casamiento, divorcio y recasamiento. Que Dios los bendiga y nos vemos entonces en el próximo video.